Pesquise nos livros, pesquise nas enciclopédias do século XVIII, verá a era do iluminismo. Eles receberam iluminação, eles receberam luz, foi uma luz falsa. As pessoas corriam para as universidades, as pessoas estavam aprendendo ocultismo, as pessoas absorviam qualquer coisa que encontravam. Isso foi os Illuminati no século XVIII. Durante aquele tempo, algo horrível aconteceu. Estão prontos para isso? Duas pessoas nascidas em anos diferentes na Alemanha, uma em Frankfurt e outra em Ingolstadt, na Alemanha. É incrível como a Alemanha produziu tanta maldade naquela época da história. Você precisa entender que naquele tempo havia um judeu chamado Amschel Moses Bauer. Esse senhor Bauer foi tão humilhado pelos alemães, não judeus. Os judeus naquela época não podiam nem mesmo andar livremente com as outras pessoas. Sempre que vinha um gentio, eles tinham que abrir caminho, permitindo que ele passasse primeiro. E ele foi tão humilhado que prometeu que chegaria o dia em que ele se tornaria tão rico que eles o serviriam. E é interessante porque Bauer abriu em 1743 uma casa de moedas para moedas raras em Frankfurt, Alemanha. E bem acima da loja ele colocou um grande escudo da águia romana, e era um escudo vermelho. E ele era conhecido como a empresa Red Shield, escudo vermelho de Rothschild, em alemão, os Rothschild. Foi assim que eles começaram. O senhor Moses Bauer, é claro que ele morreu, mas antes disso, o seu filho Mayer, não sei o que lá, Bauer, foi capaz de estudar e se tornar excelente, super inteligente. Vocês sabem, o povo judeu naqueles dias eram tão espertos e tinham que ser porque eram minoria. Eles temiam ser pisados por todos os outros. A fim de sobreviver, eles tinham que mostrar excelência. Ele estudou e se tornou uma pessoa excelente e subiu os degraus de tal forma que algumas das pessoas que o contratavam o apresentaram para o rei da Alemanha naquele tempo e para os reis da Europa naqueles dias. Ele fez amizade com eles e começou a trabalhar com eles para criar um sistema bancário mundial, e ele aprendeu a arte de fazer dinheiro e principalmente emprestando dinheiro às pessoas. Mas então ele percebeu que emprestar dinheiro às pessoas não gerava muito dinheiro, mas emprestar dinheiro a governos, a líderes, aí se fazia muito dinheiro. E foi assim que começou. Quando ele juntou dinheiro suficiente, retornou a Frankfurt, comprou a loja do pai e passou a se chamar daquele momento em diante Sr. Mayer Rothschild. Foi assim que a família Rothschild nasceu. Tenha em mente que eles não tinham qualquer relação com sua raiz judaica. Eles nunca se consideraram judeus naquela época. O Sr. Mayer era tão iluminado que nunca se considerou judeu. Ele se considerava iluminado, ele se considerava um servo de Satanás a fim de trazer a dominação mundial e um governo mundial. Ele não se importava se os judeus fossem morrer por causa daquilo ou não. Ele não se importava com as consequências. Foi por isso que Jesus disse em Apocalipse 3. Cuidado com aqueles que se dizem judeus, mas não são, na verdade, são da sinagoga de Satanás. A Bíblia afirma. Então você precisa entender que nós temos Mayer Rothschild determinado a dominar o mundo com sua riqueza. E ele gerou, não ele, sua esposa, a 5 filhos e posicionou cada filho numa cidade diferente na Europa. Uma foi para Viena, outro para Londres, outro para Nápoles e, claro, um ficou em Paris e ele mesmo ficou em Frankfurt. E uma coisa interessante nisso é que esses filhos eram até melhores que seu pai em fazer dinheiro. Eu vou te dizer como. Mas antes disso, eu quero que você saiba que antes dele morrer, ele se certificou que seu plano fosse completado por alguém muito sofisticado. Naquele tempo, em 6 de fevereiro de 1748, o Sr. Adam Weishaupt, não sei como fala, gente, nasceu em Ingolstadt, Bavária. Influenciado pelo filósofo francês Voltaire, ele começou a pesquisar o ocultismo e disse em 1776:
Ele fundou a primeira ordem Illuminati. Até hoje, todos os Illuminati nunca se denominavam Illuminati. Eles eram apenas iluminados, eram apenas esclarecidos, mas nunca usaram o termo Illuminati. Em 1776, dia 1º de maio, pela primeira vez, uma organização se denomina oficialmente Illuminati e abre sua primeira loja. E o Sr. Mayer Rothschild lhes dá dinheiro e senta-se com eles planejando como seu dinheiro e o ensino deles poderiam de alguma forma dominar o mundo todo. O Sr. Weishaupt era de fato um sacerdote jesuíta que estava abandonando sua fé em Deus e pronto para dominar o mundo porque foi influenciado pelo oculto. E de alguma forma, em algum momento, o mensageiro que carregava os escritos secretos dos Illuminati morreu no percurso. E os documentos foram encontrados e se tornaram públicos e o mundo todo rugiu porque havia um grupo de pessoas tramando dominar o mundo, mas Mayer Rothschild e Weishaupt sabiam que não poderiam mostrar quem eram realmente. Eles quiseram disfarçar como se fosse uma trama dos judeus para dominar o mundo e escreveram de modo que qualquer que encontrasse aquilo iria de fato acusar os judeus, e foi exatamente isso o que aconteceu. O povo judeu foi acusado por toda a Europa Ocidental e Oriental e milhares deles morreram em ataques. Agora, antes de sua morte, o Sr. Rothschild disse aos seus filhos 3 coisas. 1. Sempre que você tiver um emprego, uma posição importante no negócio da nossa família, apenas você deve ocupar essa posição. Não permita que qualquer estrangeiro ocupe essa posição. Se sua filha se casar com um estranho, ele não poderá assumir essa posição. Apenas linhagem direta de sangue. 2. Casem-se com primos em segundo grau. Não se casem com outros. Precisamos manter a riqueza dentro de nossa própria linha de sangue. 3. Nunca prestem contas a ninguém sobre o que vocês têm e quanto vocês têm. Até hoje não há documento especificando quantos Rothschild realmente têm. Todos eles guardam essas ordens. Então o Sr. Mayer Rothschild morreu e seus filhos se espalharam pela Europa, mas há um problema. Eles estão na França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica. Apenas os russos não permitiram sua entrada em seu território. É por isso que os Rothschild, juntos com os Illuminati agora, começaram a tramar para expulsar esse czar da Rússia dali. Como? Basta treinar algumas pessoas com uma nova teoria chamada de quê? Marxismo. Chamado de quê? Comunismo. Os manda para lá e a revolução acontece e o czar é removido. E agora eles controlam aquela parte também. É preciso entender que os Illuminati estão controlando o mundo de uma forma que não mostra realmente quaisquer alianças. Eles não são leais a nada em específico. Para eles é sempre em duplo sentido. Para eles toda a força tende a ter uma oposta. E o conflito entre as duas resulta numa nova situação. Toda tese deve ter uma antitese e isso resulta na síntese, entende? É assim que a síntese os auxilia, eles trabalham com o duplo sentido, é assim que eles agem, eles alimentam o mundo da riqueza e alimentam o comunismo e, ao mesmo tempo, eles conseguem oprimir estes e oprimir aqueles, se certificando que hajam guerras e dão dinheiro para este lado da guerra. Eles deram dinheiro para a Revolução Francesa, eles deram dinheiro para a Guerra Civil na América, eles deram dinheiro para os dois lados na Primeira Guerra Mundial, eles deram dinheiro para os dois lados na Segunda Guerra Mundial, eles deram dinheiro para os dois lados na Guerra Fria. Eles sempre apoiam os dois lados porque isso serve aos seus interesses, é a tese e a antitese, e eles querem a síntese. Lembrem disso. Então chegamos ao ponto onde o Rothschild é muito forte. Seu filho é Nathan Rothschild. Ele é o que foi colocado na Inglaterra. Você já ouviu falar do nome Waterloo? Você já ouviu o nome ABBA, a banda?
A banda sueca já ouviu a música Waterloo? Tudo bem, Waterloo é um lugar que hoje está na Bélgica. Naquela época estava nas mãos da Holanda e houve uma grande batalha ali entre Napoleão, a Bretanha e a Alemanha. Isso foi em 15 de junho de 1815 e o Duque de Wellington apoiava os britânicos e o rei da Prússia era contra Napoleão. E o mundo todo segurava a respiração. Quem vai ganhar? A Bolsa de Valores de Londres segurava a respiração. Todos sabiam que se Napoleão vencesse a Bolsa de Valores britânica entraria em colapso. Mas se a Bretanha vencesse, as ações subiriam. O que aconteceu foi que o Sr. Nathan Rothschild tinha um mensageiro secreto, infiltrado, espionando o campo de batalha para observar o que estava acontecendo. Em 18 de junho, apenas o terceiro dia de batalha, ele voltou para Londres e relatou para Nathan que Napoleão estava sendo derrotado. Nathan está sentado em sua sala e diz: "Eu não posso relatar isso. Eu vou usar essa informação para criar desinformação." Para ganhar com isso, ele foi até o departamento de guerra e disse: "O meu homem disse que Napoleão está vencendo." Ele foi até a Bolsa de Valores e começou a vender todas as suas ações e todos os corretores pensaram: se Nathan Rothschild, esse homem riquíssimo, está vendendo todas as suas ações, então estamos perdendo a guerra. E todos começaram a vender as suas ações. As ações caíram um penny por dólar em apenas 10 minutos, antes que o verdadeiro mensageiro da guerra viesse para relatar sua vitória. Nathan já havia comprado todas aquelas ações e imediatamente se tornou o homem mais rico da Inglaterra. E comprou o Banco da Inglaterra naquela época. Seus irmãos e seus descendentes se mudaram para Nova York. E compraram o Banco Central da América e o Federal Reserve. Hoje não é a Reserva Federal que você pensa que é. O Banco Central da América é um banco privado controlado pela família Rothschild e você provavelmente não sabia disso. Então chegamos ao ponto e precisamos nos lembrar que estamos lidando com superpoderes de pessoas.